Mais uma vez, deixa eu... Pronto. Para fazer nossa devocional, né? Tocar um ukulelezinho. E é isso, hoje é nosso dia de folga na Raposo e eu não dou aula, então eu vou conseguir gravar o vídeo mais tarde, se Deus assim permitir. Vamos cantar um hinozinho, depois a gente faz a leitura, ora e tira uma breve reflexão da devocional, beleza? Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Deixa eu só... Tá muito rápido. Esse tom tá bom. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é ali o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o nenenzinho, e que prazer um filho dá, maior prazer é ter certeza que a vida vale a pena e Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim ser a vitória, e verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dali o meu futuro, e a vida vale a pena, porque Cristo vivo está. Vamos lá, né? Voltamos aqui. Eu gosto muito desse hino. Ele tem uma ideia assim bem alegre, né? Pensando na vida futura. A gente vai continuar
Se não me engano, estamos no dia 11. Deixa eu só confirmar. Isso aí, dia 11 não, dia 12. Ontem a gente falou sobre o arco do Senhor. Dia 12 é Lamentações 3:31. Vamos pegar aqui Lamentações 3:31. A Bíblia que eu estou usando pode ser um pouco diferente, porque essa daqui, né, é o mesmo conteúdo, só que essa Bíblia aqui, ela foi a Bíblia feita, encomendada para o rei Tiago. Foi a primeira Bíblia, abre aspas, protestante. Lamentações 3:31. Lá no final. Lá no fim. Lá no fim. Depois de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Depois de Jeremias. Acho que eu nunca li Lamentações nessa Bíblia aqui. Lamentações 3:31. Vamos lá, 3:31. Pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Oremos, pois. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo dia, Pai, obrigado por essa tarde que se inicia agora. Obrigado porque podemos estar contigo, te louvar e te engrandecer, Deus. Obrigado porque estamos em um país livre e podemos falar de Ti, do Teu amor, ó Pai, porque o Senhor tem nos protegido e nos ajudado até esse momento. Obrigado, Pai, porque agora podemos falar um pouco dessa palavra, Pai, e podemos comentar um pouco dessa devocional escrita por Charles Spurgeon. Esteja conosco, ó Pai, que a palavra venha falar em nossos corações e estejamos sensíveis a ouvir Tua voz e Tua palavra, Deus. Ajuda-nos a aprender cada vez mais de Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu virar um pouquinho para cá, que está me incomodando. Pronto. O Senhor pode rejeitar-nos por uma estação, mas não para sempre. Uma mulher pode deixar de lado seus ornamentos por alguns dias, mas não os esquecerá, nem os atirará ao monturo. Não é o próprio Senhor rejeitar aqueles a quem Ele ama. Pois, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Alguns falam de estarmos na graça ou fora dela, como se fôssemos semelhantes a coelhos entrando e saindo das tocas. Mas na verdade não é assim. O amor do Senhor é um assunto muito sério e muito mais permanente do que imaginamos. Ele nos escolheu desde a eternidade e nos amará por toda a eternidade. Ele nos amou a ponto de morrer por nós e, portanto, podemos ter certeza de que seu amor jamais morrerá. Sua honra está tão envolvida na salvação do crente que ele não pode rejeitá-lo, mais do que pode rejeitar as suas próprias vestes de ofício como Rei da Glória. Não e não. O Senhor Jesus, como cabeça, nunca rejeitará os membros do seu corpo. É como um esposo que não rejeitará sua noiva. Você acredita ter sido rejeitado? Por que você pensa tão mal do Senhor? Daquele que desposou para si mesmo. Afaste-se desse pensamento e nunca mais permita que se instale em sua alma. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão o conheceu. Em Romanos 11:2 temos: Ele odeia o repúdio. Então, um assunto denso para a gente falar aqui, né? Um assunto denso. Vamos ler novamente 3:31 e entender primeiro a promessa para depois a gente conversar sobre esse assunto denso. Pois o Senhor não rejeitará para sempre, né? Qual é a promessa? A promessa é que por mais que você se encontre longe, por mais que você ore e pareça que o céu é de bronze, sabe? Por que de bronze, né? Por que cita de bronze? Porque os escudos geralmente eram de bronze, e aí você tinha um escudo e batia a flecha no escudo e ela defletia, né? Refletia, melhor. E aí o que acontece? Deus não tem em sua essência a intenção de
afastar você dele. Não é Deus que te afasta pelo pecado, o pecado te afasta de Deus. Uma vez que você é comprado por Cristo, pelo seu sangue, é impossível que você venha perder essa salvação. Então as pessoas, por vezes, tá? A gente está comentando de leve, não estou criticando, não estou pensamento, só estou comentando que está na palavra, beleza? Então, por vezes, a gente tem a tendência em acreditar que se a gente não estiver tão próximo de Deus, a gente acaba por desmerecer ou perder a salvação. Vê bem, por que esse pensamento é errado? A gente não mereceu a salvação de forma alguma. Se a gente chegasse no grande dia e Cristo falasse para assim, você vai para o inferno, é isso que você merecia, você já está no lucro de ter vivido a vida conhecendo a Cristo, você tem noção disso? Mas Deus não vai fazer isso, porque Ele não é homem para mentir, entende? Então, não existe motivo e não existe lógica, né, em que Deus revela que a gente conheça Ele, em que você possa perder a sua salvação. Então, quando Spurgeon está falando aqui, alguns falam de estarmos na graça ou fora dela, como se fôssemos semelhantes a coelhos entrando e saindo de suas tocas. Na verdade, não é assim. O amor do Senhor é um assunto muito mais sério e muito mais permanente. Ele é muito mais sério porque, uma vez que Cristo, vertendo seu sangue na cruz, escreve seu nome no livro da vida, uma tintura de sangue puro não pode ser desfeita, né? Qual é a expectativa que temos e o porquê existe essa confusão de forma simples? Existe uma ordem que é dada, né? E existem exemplos. Naquele grande dia haverão... Isso aqui não é a Bíblia não, tá? Isso aqui é só o devocional, vou até colocar aqui para poder gesticular melhor. Naquele grande dia haverão pessoas que vão chegar e vão falar: Jesus, em teu nome profetizamos. Jesus, em teu nome expulsamos demônios, convertemos pessoas. E aí Jesus vai virar e falar assim: eu não conheço vocês não, vocês são malditos, sai daqui. E vai ter pessoas simples que vão chegar lá e Jesus vai receber: poxa, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Então, o medo, ele é normal, sabe? O ser humano, ele é movido por medo muitas vezes. O amor a Cristo lança fora esse medo, né? Que já dizia a palavra, se não me engano, em Romanos. Mas até você conseguir alcançar essa maturidade em amor, ela demora um certo tempo. E não é algo que as pessoas devam se envergonhar de sentir esse medo ou de acreditar que não são salvas. Todo cristão, ele precisa passar por isso, né? Para quem não sabe, eu sou professor e aí a gente estuda na matéria de didática um processo que acontece no cérebro humano para você aprender determinado conteúdo. Qual é esse processo? É a acomodação. Primeiro você aprende determinada estrutura. Essa estrutura, ela se aloca numa parte do seu consciente, do seu cérebro, que seja, como você quiser ver seu consciente, e aí aquilo ali fica matutando na sua cabeça, acomodando-se. E aí, por alguns momentos, aquilo ali vai te causar dúvidas, vai te causar sensações de que você não conhece aquilo, para que você possa firmar esse conhecimento, e da forma que você firma esse conhecimento, ele passa dessa forma de acomodação para estruturação, e aí ele se condensa como conhecimento. Existe uma forma muito simples de você ver se você conhece a estrutura da Bíblia. É você conseguir começar a falar dela, né? Seja com propriedade, seja de forma simples, seja sempre que você quiser ver. Se você domina determinado assunto, tente explicar para uma criança. É assim que funciona. Por isso, muitas vezes, alguns cristãos não conseguem alcançar essa maturidade espiritual ao ponto de passar dessa fase da acomodação da ideia para a conclusão, né? Então, por vezes, algumas teologias elas jogam uma setinha. Exemplo, quando é falado, quando Cristo fala aos discípulos, às pessoas, que no grande dia virá um momento em que ele vai receber esse pessoal, se não me engano, o apóstolo João, na verdade, que fala isso em Apocalipse, perdão. Alguns serão recebidos e outros não, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Acredita-se
que você pode ser chamado, viver uma vida com Cristo, entender a Cristo, ter Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, pecar às vezes, porém perder a salvação. Isso é errado. Isso é de forma errônea empregado. Se você vive em Cristo, você se torna uma nova criatura, e aí como você se tornou uma nova criatura, você está no sangue de Cristo, você passa a fazer parte do pacto da redenção. Porque Cristo não pode ter morrido à toa. Cristo não morreu por pessoas que perderiam a salvação, porque a salvação não depende da gente. Depende apenas da graça divina, por isso que é graça. Por isso, que, abrindo novamente aqui, eu gosto desses devocionais porque a gente pode comentar algumas coisas muito interessantes, Olha aqui. Ele nos escolheu desde a eternidade e nos amará por toda a eternidade. Quando Spurgeon está falando isso, ele está falando que Deus nos predestinou desde os tempos remotos. A gente vai comentar sobre isso também, agora falando sobre a criação, nos próximos vídeos. E é algo ímpar, Eu acho que eu até marquei aqui, que eu posso até compartilhar de uma forma mais efetiva com vocês, eu comecei a fazer umas remarcações, eu achei bem legal. Porque isso não depende da gente. Isso não depende da gente. Isso não depende da gente. Romanos 8:1. Portanto, agora não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus fazem o quê? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aquele que está em Cristo Jesus, ele não anda segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Mas quer dizer que ele vai deixar de pecar? Não, porque se a gente fala que a gente não tem pecado, João fala na sua carta. A gente faz Deus de mentiroso, então a gente peca, isso é normal. E por mais que a gente se sinta longe, a gente ainda está em Cristo Jesus. A gente não anda segundo a carne. A gente não pode desmotivar. O nome disso é perseverança dos santos. Você é santificado e aí você tem que perseverar de forma ímpar, o máximo que você puder, para que você continue vivendo sempre na medida de tentar alcançar a Cristo, tá? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não era nem o texto que eu queria ler, mas eu sei que esse texto, Romanos 8, dá para a gente conversar. Porquanto, o que a lei não podia fazer, porque a lei traz a morte, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo o Espírito da carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque os que estão segundo a carne têm em mente as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Ou seja, aquele que é retirado, que é limpo, purificado pelo sangue de Cristo, ele está mortificado com Cristo. Então não tem como você, em Hebreus também fala sobre isso, Não tem como você perder a salvação, entende? Por quê? Porque a perseverança, ela demonstra o selo do Senhor na sua vida, Uma pessoa que é salva, que entregou seu coração a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso a gente comentou em 2 devocionais atrás, ela jamais deixará de tentar seguir a Cristo. Por vezes ela pode ficar desmotivada, o que é altamente comum, somos humanos, a gente é feito de hormônio, cara. Então, tem vezes que você não está tudo dando errado, tem vezes que você não vai estar 100%, mas é importante que você se lembre que o amor de Cristo e o seu sacrifício, eles valeram para você, entende? Jesus não pode morrer por pessoas que não querem morrer, que não querem ser salvas. Isso não existe, senão Deus não teria mandado Jesus para morrer à toa. A gente vê em João 3,16 o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente comentou há 2 dias atrás sobre aqueles que Cristo escolheu não podem ser lançados fora. A gente, se não me engano, a gente comentou até aqui também.
Está em Mateus. A gente comentou até aqui também. Deixa eu ver se está marcadinho. Se estiver marcadinho, a gente comenta. Senão, a gente tenta passar esse comentário para uma próxima vez. Né? Está em Mateus ou está em João? João 6,37. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. 39. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscitem no último dia. Nenhum homem pode vir a mim se o Pai não o enviar. Mas se ele vier, Cristo ressuscitará no último dia. Então a gente pode ter certeza nas palavras de Cristo que, se uma vez fomos atraídos e escolhidos por Deus, a gente não pode ser lançado fora. A gente não pode perder a graça, a gente não pode perder a salvação. Ah, mas como eu vou saber se eu fui escolhido por Deus? Porque é simples, você não chega a Cristo por vontade própria. Ah, então por que Jesus fala que vai lançar fora aqueles? Ou por que Cristo fala que existe o joio no meio do trigo? É muito simples, porque muitas pessoas, infelizmente, você pode concluir isso exatamente pela plataforma que a gente está falando. Elas vivem de aparência. Elas não foram realmente atraídas a Cristo, elas não viveram Cristo em suas vidas, e viver Cristo não precisa ser uma experiência sobrenatural, em que os céus se abrem e uma pomba branca vem até você e você consegue falar com Jesus. Não. Viver a Cristo é você saber e entender que seu coração está firmado no Consumador, Senhor e Salvador de nossas vidas. O autor da vida, Cristo Jesus. É isso. Então, por hoje, vamos comentar isso, não, o assunto fica enorme, né? Mas é algo que a gente vai estar falando também nos nossos vídeos. Se puder, assina lá o canal, porque a gente vai estar comentando sobre isso nas próximas semanas. Talvez eu tenha até que gravar mais do que um vídeo por semana, porque eu estava fazendo a leitura e fazendo os estudos e vai ficar um negócio muito denso se eu pegasse um capítulo só. Então a gente vai ter que falar trechinhos por vez, né? E isso com meia hora quase, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Esse devocional aqui, ó, você tem ele, se não me engano, na Amazon, e você tem ele é da Ezion, né? Da IPP, mas você tem ele na Amazon, né? Ele tá baratinho na Amazon, ele tá R$32, se não me engano. Eu comprei ele mais caro, porque eu comprei ele perto, né, da data que ele lançou. Enfim, oremos e continuemos seguindo firmes em Cristo. Mais tarde eu devo postar o vídeo novo e vou tentar estudar mais um pouco para poder a gente conseguir esmiuçar mais coisas, tá bom? Oremos então para encerrar. Senhor nosso Deus, obrigado porque hoje estamos aqui, obrigado porque estás conosco, obrigado pela salvação dada em Cristo Jesus, ó Pai. Não somos nada para merecê-la, Pai, e temos certeza plena, Pai, que não podemos perdê-la, Pai, porque não é algo que conquistamos. Não se perde algo que não se conquista. Se é dado e dado por Ti, Tu não és homem para mentir, e sabemos que Tu estás conosco, sabemos que Tua salvação é algo único, ó Pai, e é a única forma de nos livrarmos da morte, ó Pai, não da morte física, mas da morte espiritual. E é o único ingresso que temos de poder estar contigo. Senhor, venha abençoar esse resto de dia, venha abençoar a vida dos amigos, a família de cada um deles, ó Pai, as suas necessidades, ó Pai, abre portas de trabalho, ó Pai, abre oportunidades para aqueles que necessitam, Deus. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nos proteja, nos alerte sempre com o seu Santo Espírito em nossos corações, para que possamos andar e trilhar no caminho correto, ó Pai, em rumo à santificação, Deus. Esteja nos auxiliando, ó Pai, falando conosco, ó Pai, a cada minuto, ó Pai, que estejamos sempre em espírito de oração, ó Pai, que é aquele sentimento que podemos falar contigo a cada segundo, Deus. Por mais que estejamos malhando, correndo, trabalhando, fazendo qualquer coisa, que possamos sempre ter essa noção do espírito de oração, ó Deus. Que possamos sempre saber que seu Santo Espírito habita em nós e podemos falar contigo a qualquer momento. Que não precisemos, às vezes, parar de tudo para falar contigo, mas que também o Senhor venha nos incomodar com relação a isso, que possamos tirar um tempo para orar, ó Pai, a Ti de forma solene,
sabe? De forma que a gente pare todos os nossos afazeres, Deus. Esteja conosco, nos abençoe e nos ajude. É isso que eu te peço. Abençoa o nosso dia. Esteja conosco, Pai. Em nome de Cristo Jesus aqui oro. Amém. E é isso, meus amigos. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. E por vezes é engraçado, né? Porque quando eu pego isso daqui, eu não leio antes, não. A gente vai ripa não chupipa, né? A gente vai, a gente pega, a gente lê ali e desenrola uma ideia qualquer na hora. É lógico, eu comecei isso há pouco tempo, mas no futuro seria muito legal se a gente conseguisse compartilhar e ter algumas pessoas que fizessem uma chamada, sabe? Ia ser bem legal. A gente pode ver isso no futuro. E é isso, meus amigos. Agradeço muito a cada um de vocês, agradeço as orações e sempre que precisar, sempre que quiser que a gente ore por vocês, é só colocar aqui, tá bom? É isso que eu tenho a falar e até mais tarde, se Deus quiser. Show.